Se o povo legitimar a ilegalidade do TSE, ilegalidade absoluta, de falar que não vai cumprir a lei que já foi aprovada pelo Congresso Nacional e que foi sancionada pelo Presidente da República, isso significa o seguinte: quem sai dessa eleição como o dono das regras, como o dono do jogo, é o TSE, é o Judiciário, é o Supremo, é a Procuradoria-Geral da República e é o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, nós estamos conferindo, autorizando ao Judiciário para que o Judiciário possa vir a fazer lei dentro do Brasil e não mais o Congresso Nacional. Então, para que serve o Congresso? Esse é exatamente o caminho do Judiciário fazendo lei e impondo um sistema eleitoral fraudulento que desembocou no que está hoje a Venezuela e em todos os países onde a pátria grande se instalou. Portanto, a gente não pode confundir o sistema com o ato de ir votar. E por que as pessoas estão confundindo isto? Porque elas estão pensando e querem um candidato conservador. No caso, dizem que o único que existe é o Bolsonaro. Em que pese o fato disto ser verdadeiro ou não, de ser o único candidato conservador de fato, não está aqui em pauta a candidatura do Jair Bolsonaro, nem o ato de ir votar. O que está em pauta é a legitimação da fraude do sistema eleitoral. Então é preciso entender isto, independentemente de quem nós formos votar, o sistema vai fazer ganhar outro candidato. E com um detalhe: a hora que o sistema fizer ganhar outro candidato, sequer aquele candidato que perdeu pode questionar a ilegalidade do pleito, sob a afirmação de que as urnas eletrônicas são fraudáveis, porque quanto a isso, a equipe, repito, do Dalmo, da doutora Maria Aparecida Cortis e de inúmeros outros, já largamente comprovaram que o sistema não só é fraudável, como está sendo fraudado. Portanto, qual a importância de não ir votar? Primeiro, que não existe processo eleitoral nenhum. Segundo, que, evidentemente, que o establishment brasileiro deseja a todo custo que o povo confirme a ilegalidade que está sendo impetrada pelo Judiciário brasileiro, com o silêncio do Congresso Nacional em peso e com o silêncio do presidente do Executivo, do presidente da República. Porque nenhum indivíduo levantou a voz dentro do Congresso Nacional para usar a palavra correta, que o TSE está promovendo fraude, que o TSE não tem legitimidade para descumprir uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República. Então, qual é o problema de ir votar? Todo o problema. Nós, além de legitimarmos uma farsa claríssima, e eles precisam que a população em peso vá votar. Quanto mais gente for votar, melhor para eles, porque quanto maior a força da população, maior será a legitimidade conferida a essa fraude. Então, o ato de ir votar tem que ser suspenso, por uma razão muito simples. Nós estamos sendo obrigados a ir votar sob uma premissa de fraude e de ilegalidade. Então, a participação maciça da população, quanto mais gente for votar, mais expressivo será o abalizamento de que o processo eleitoral é legal. Este é o ponto. E as pessoas estão simplesmente preocupadas com a eleição do Bolsonaro. Bem, vai acontecer conosco, nós vamos cair do cavalo, igual a população caiu quando entendeu o que foi o processo de impeachment da Dilma Rousseff. Só que agora a situação é muito mais grave. E toda esta fraude que o TSE está impondo ao Brasil, para que o Brasil compre a fraude, em silêncio, está sendo tocada, gestada, com a conivência, com o apoio,
com o conluio e com o silêncio criminoso. Friso, reafirmo e reafirmo, como diz a Priscila Garcia, o silêncio criminoso de todos os políticos que estão disputando as eleições neste pleito de 2018. Até agora, ninguém, nem o senhor Jair Bolsonaro, ousou falar claramente, com a palavra que é correta, que o TSE é ilegítimo, ilegal, não pode se dar o desfrute de não cumprir a lei e, pior, não pode obrigar o povo a não cumprir a lei. Nós estamos diante de uma fraude, e essa fraude está sendo tocada a olhos vistos, à luz do dia, com a concordância de todos os indivíduos que estão disputando a presidência da República. Portanto, se para esta gente a eleição deles é mais importante do que o futuro do Brasil, tem alguma coisa muito errada na lógica que norteia qualquer uma dessas candidaturas. O que está em jogo aqui, para além do sistema eleitoral, é como o TSE sairá reforçado desta questão e, sobretudo, aqui sim, o passo definitivo que nós daremos, e aqui de um modo irreversível, para a sexta etapa do projeto de Antônio Gramsci. Era preciso, portanto, para esta sexta etapa, que o judiciário, de fato, assumisse o controle eleitoral, como assumiu na Venezuela. E isto é o que vai acontecer se o povo for votar. Então, qual é a saída? Começar a denunciar agora a população inteira, em massa, a fraude e chamar de fraude. Não existe instituição funcionando nesta república coisíssima nenhuma, ou antes, ela funciona contra o povo. Porque se uma massa muito expressiva de gente não for votar, sim, as eleições têm que ser canceladas. Portanto, nós estamos falando das regras do jogo e da fraude que todo establishment dos três poderes da República estão impondo à população brasileira. O Brasil é um país comunista. E como é que esses comunistas foram tomando todo o espaço? Sob a premissa de que nós somos uma democracia. Então agora, o simples fato de ir votar nos dá a ideia de que nós estamos numa democracia. É evidente que não. Cuba tem eleição, a Venezuela tem eleição. E desde quando o sistema eleitoral é garantia de democracia? Então eles arrumaram esse escapismo, não é? Para nos dar a impressão de que tudo está acontecendo sob a mais absoluta legalidade. Todo o processo do establishment está envolvido, claramente envolvido, na farsa. E as razões são óbvias. Eles não querem que o povo desperte para o crime. E é preciso despertar.